Tudo bem, irmãos. Então vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículos de 18 ao 27, né? Hoje vamos dar continuidade à nossa apostila sobre o tema da idolatria, né? Ainda estamos no tema, na apostila, que é Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria, né? Haverá um juízo. E aqui em Romanos nós vemos Deus declarando o seu juízo sobre os homens por causa da idolatria. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Amém, né? Então, nós vemos aqui, nesse texto, Deus declarando o seu juízo, o seu castigo, né, a sua justiça, a sua ira, a sua vingança sobre a humanidade, sobre os homens, por causa da idolatria e da depravação dos homens. A idolatria, ela é a origem causadora de todos os males, né? Nesse texto nós percebemos isso. A idolatria aparece como a causa de todas as perversões, de toda a degradação social e moral das pessoas. A Bíblia diz que a ira de Deus, ela se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Então, o que acontece com a idolatria? A idolatria, ela rejeita Deus e ela transforma a verdade absoluta de Deus em mentira. Não que ela altere a palavra, mas porque ela despreza a verdade de Deus e coloca em prática a mentira, né, para enganar os homens. A Bíblia diz que esse Deus que é invisível, que é espírito, ele pode ser visível através das coisas que ele criou, não tendo uma representação por uma imagem, né, daquilo que ele fez, daquilo que ele criou, mas através da natureza, né? Quando nós estudamos na teologia, nós vemos a revelação bíblica, né, a revelação verbal de Deus, que é a palavra escrita, e a outra forma que Deus se deu a conhecer é através da revelação natural, ou a religião natural, que é a própria natureza. Quando você vê a manifestação do trovão, né, as águas do mar, quando você vê os relâmpagos, quando você vê a força da natureza, não tem como o ser humano olhar para as manifestações da natureza
e ele não perceber que por trás dessa grandiosidade toda existe um Deus grandioso, um Criador, alguém que é maior do que tudo isso. E a Bíblia vai aceitar essa forma de percepção e vai ensinar, né, como ele diz aqui no versículo de número 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, as pessoas não precisam de uma representação de um ídolo para que elas possam conhecer a Deus. A Bíblia diz que desde o princípio do mundo é possível se perceber claramente a existência desse Deus Criador e Todo-Poderoso através das coisas visíveis que foram criadas. Então, os homens são indesculpáveis por quê? Porque eles estão transformando a verdade de Deus em mentira, né? Porque eles estão indo contra o que Deus disse. Deus disse: olha, ninguém precisa de um ídolo para me conhecer. Se o homem não conhece a palavra, através da natureza ele pode perceber Deus. Mas o homem diz: não, nós queremos representá-lo por um ídolo, por uma imagem. E Deus diz: vocês são indesculpáveis porque vocês estão confrontando a minha vontade. Então, o pecado deliberado do ser humano é esse, é quando a pessoa ela quer ir na contramão da vontade de Deus, porque ela decidiu que vai ser assim, ela escolheu ser assim e ela decidiu fazer isso, e isso provoca a ira de Deus. No versículo 21, ele diz assim: portanto, ou porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, eles estão com o seu raciocínio nulo, o coração é insensato e é obscurecido, porque eles preferiram andar na falta de conhecimento. Aqui ele diz assim, que tendo conhecimento de Deus, né, ou seja, sendo possível perceber Deus, porque todo mundo percebe Deus pela grandeza da natureza, quando acontece uma catástrofe, a primeira coisa que as pessoas fazem é dizer assim: ah, meu Deus, né? Elas se lembram de Deus, e ali Deus está sendo lembrado a partir de quê? De uma manifestação da natureza. Oh, meu Deus, ah, meu Deus, né? Então, dessa forma, a Bíblia diz que eles têm conhecimento, eles sabem que Deus existe, mas eles estão insensatos, eles se tornaram insensatos, se tornaram obscurecidos, porque se tornaram loucos. Versículo número 22 diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vocês viram agora o leopardo da ONU, né? Leopardo da ONU, aquela imagem que foi construída por artesãos mexicanos, né? E um dos governadores de um estado lá do México enviou como um presente para a ONU para representar o símbolo, né, da paz e segurança mundiais, né, durante os anos de 2021 e 2022. Então ele é a representação da paz e da segurança mundial durante esses 2 anos. E aí o que acontece? Uma imagem que lá no livro do profeta Daniel e também no livro do Apocalipse descreve que seria construída uma imagem, né? E quando a gente trata do governo do anticristo, sempre nós vamos levar os acontecimentos bíblicos para uma representação mundial, e a ONU representa isso, né? E aí ele dá as características que aquela imagem tem. Essa pata de urso, um leopardo, mas com a boca de leão, né? E tem asas como de águia. Está lá. Talvez esses homens não estudaram a Bíblia, não sabem quem tem isso, mas o espírito do anticristo que está reinando no mundo já foi direcionando a mentalidade deles para isso. Ou talvez eles saibam, né? E estão fazendo porque estão cumprindo ali o que a palavra de Deus também diz que vai acontecer. Isso em outras épocas talvez fosse algo assim impensado, talvez ninguém tivesse a coragem de mandar uma imagem assim, que seria considerado uma loucura, uma tolice, algo sem importância. Mas você veja que as coisas estão tão distorcidas que aquilo que
acaba sendo insano, né? Tornou-se algo que é valorizado pelas pessoas. Há uma inversão de valores, há uma inversão na compreensão das pessoas, e a Bíblia diz aqui que eles, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, né? E aí fizeram imagem e semelhança de aves, de quadrúpedes, de répteis, como também de homens, como ele fala lá na frente, a semelhança humana, né? Na parte anterior fala um pouquinho a semelhança da imagem do homem corruptível, para tentar representar as coisas de Deus. Esse leopardo da ONU, ele vai contra aquilo que historicamente as pessoas conhecem como símbolo da paz. O símbolo da paz é o quê? É a pomba, né? Isso é histórico, representa o Espírito Santo. Para nós na Bíblia, Jesus, ele é a paz, é o símbolo da paz. E lá o leopardo, ele é um animal predador, né? Então tem até vários vídeos que mostram isso aí, para mostrar o quê? A contradição, né? Então não tem nada a ver, mas isso é o mundo que nós estamos vivendo hoje, e o mundo recebeu, a mídia divulgou, os governos estão aí, todo mundo recebeu, porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo, ele vai realmente convencer as pessoas. Agora veja no versículo 24, até o versículo 23, ele mostra que a ira de Deus se revela, né? Lá no versículo 18 ele diz isso, por causa da idolatria. Então nós estamos nesse tema da idolatria, e hoje o tema da nossa apostila é: Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria. Deus não terá tolerância, vai chegar um momento que Deus vai destruir. A gente se lembra no caso da nação de Israel, que a gente vai falar também na apostila, os reinos do norte e os reinos do sul. Deus levantou profetas e esteve por muitos anos alertando aquele povo. Deus foi paciente, foi longânimo, foi bondoso, misericordioso, dando tempo para que as pessoas percebessem, para que elas se arrependessem, porém não houve arrependimento. E aquilo que Deus anunciou de um cativeiro, de uma destruição, chegou. E isso, meus irmãos, é algo que vai se repetir na história da humanidade. Se você for estudar, né, quando o rei da Babilônia veio, causou aquela devastação ali em Israel, a Bíblia fala de para o final dos tempos, nós devemos falar de guerras, de rumores de guerra, então virá um caos, virá uma destruição. Ali não foi somente a guerra, veio a fome, veio a instabilidade nacional, o cativeiro, né? Tudo que nós estamos vendo que o mundo hoje está se programando e vem acontecendo. Aí o que acontece? Ele vai falar de pecados que já são indícios de uma forma de Deus entregar os homens. Deus deixou os homens ao seu bel prazer para que eles sejam destruídos, porque eles não querem ouvir a Deus. Olha só como a partir do versículo 24 nós vamos ver o retrato mundial da sociedade moderna, pós-moderna e chamada progressista, né, como hoje é tão divulgado. Ele diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Por causa disso o quê? Que ele falou antes, os homens deixaram de adorar ao Criador e passaram a adorar a criatura. Por esse motivo, os entregou Deus a paixões infames. Que tipo de paixões infames são essas? Olha só, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Vocês estão entendendo? Dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, até as mulheres, né? A mulher que é mais assim, voltada para coisas mais puras, mais conservadoras, mas aqui houve uma degradação moral generalizada. Até as mulheres perderam essa compostura, né? Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro que é contrário à natureza, contrário àquilo que Deus criou para que acontecesse. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente entre si, né, em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, você observa que Deus está falando de quê? Que Ele está trazendo punição.
que Deus está trazendo o castigo, que Deus está derramando a sua ira sobre a terra. Todas essas catástrofes que nós vemos acontecerem no mundo hoje são juízos preliminares, né? Porque eu digo preliminares porque a Bíblia diz que no período da grande tribulação, que será o ápice do castigo de Deus, né? Será o clímax de toda a sua ira, a Bíblia diz que será um sofrimento tão grande qual nunca aconteceu antes e nem acontecerá depois, jamais. Mas nós vemos que os sofrimentos que estão acontecendo hoje, eles são pesados, são fortes, né? Mas isso é apenas um ensaio de Deus para mostrar aos homens. E a Bíblia diz que eles recebem a merecida punição. Então Deus vê como é a sua justiça, é algo que a humanidade merece. Agora veja, a partir do versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, né? A idolatria, ela despreza Deus, ela rejeita Deus. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É o julgamento de Deus, o próprio Deus, né? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a semelhança de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então você observa que os homens praticam o mal e eles aprovam os que fazem o mal. Hoje nós vemos uma propagação generalizada do mal em tudo quanto é setor da sociedade. As pessoas estão aplaudindo, incentivando, e aí é o que nós podemos chamar de pecado deliberado, né? E aí, meus irmãos, esse pecado deliberado, ele está provocando a ira de Deus. Então, Andrezinho, pode encerrar aí.